Então, retomando aqui, nesse primeiro momento da síncrona, a nossa pré-síncrona, que é o caso, resumindo, da operadora de telefonia, em que Maura contratou o Ligue Mais por R$ 53, só que a operadora cobrou esse valor dela apenas pelo período de 3 meses. Depois, começou a cobrar R$ 64, o que ela pagou pelo período de 1 ano, e só então ela descobriu que a operadora tinha alterado o plano, porque a operadora não mandava fatura. Vem a primeira pergunta. Vocês acham que esse caso envolve pontuação ou policitação? Por quê? Quem quiser falar, pode se manifestar. Oiê! Anda, gente, pra gente não perder tempo. Pode repetir, por favor? Esse caso, ele envolve pontuação ou policitação? Qual a diferença? A consulta no Google. No Google mesmo. Já era pra vocês saberem a diferença de pontuação e policitação, gente. Pontuação é a fase da negociação, são as negociações preliminares. Policitação é quando teve proposta e houve aceitação. Aí esse contrato torna-se a priori perfeito e acabado. Ou seja, eu estou te perguntando, esse contrato é perfeito e acabado? Sim ou não? Por quê? Eu acho que sim, professora. Quem está falando? Porque ela contratou um serviço. A Débora. Porque ela contratou um serviço. Teve a proposta, ela contratou o serviço, só que foi oferecido outro com o tempo. Então, acho que é licitação. Exatamente. Professora, A fase da solicitação está em qual dos dois contratos? No primeiro Ligue Mais ou no Ligue Muito Mais? No primeiro. No Ligue Mais, isso mesmo. Beleza. Então, ela contratou, lembra que a oferta vincula o ofertante, que é o proponente. E uma vez que eu aceitei, fechou o contrato. Fala, Pedro. Aí, e a segunda parte seria pontuação, porque não teve aceitação. Não, a segunda parte nem pontuação não é, ela não negociou nada. Ela não negociou, ela nem sabia. A pontuação é quando eu estou negociando, você me oferece um carro. Aí você fala, Priscila, eu estou vendendo meu carro, estou pedindo 30 mil nele. Aí eu falo assim, nossa, mas tá puxado, hein? Não pode diminuir um pouquinho, não? Ah, dependendo aí, se eu conseguir pagar e à vista, eu consigo fazer uns 25. Aí eu fico assim, não, mas eu tô apertado, vê se você parcela esses 6 vezes. Isso aqui é a pontuação. Nós estamos negociando, não fechamos ainda o negócio. Certo? Nesse segundo caso, mas ela nem sabia. Continuando, letra B. Maria, ela vai pedir o quê? O que vocês acham? Ela vai pedir inexistência, nulidade ou rescisão? Olha a escada pontilhada que a gente viu agora. Eu acho que ela pode pedir a rescisão do primeiro ou a inexistência do segundo. Ou os dois também. Exatamente. Se ela quiser, ela pode pedir a rescisão do primeiro, porque houve vontade, certo? Houve um contrato perfeito e acabado, ele era válido, só que ela pode falar que ela não quer mais. E a mesma multa que ela pagaria se fosse a inadimplência dela, a empresa vai ter que pagar para ela. E no segundo, ela vai pedir a inexistência. Isso mesmo. Outra questão. Professora, por que ela não ia pedir a nulidade? Vontade. Oi? Por que ela não pode pedir nulidade? Tipo, porque o segundo é nulo, né? Porque não teve vontade dela. Não, segundo não é nulo. Não é uma questão de visto de consentimento. Nem teve consentimento. Para você falar, olha o nome. Contrato nulo é quando a gente é incapaz. Ela é capaz, é pessoa jurídica também. Segundo caso, o objeto é ilícito. O objeto é lícito. A princípio, eu posso negociar um plano de telefonia. Nada impede. Terceiro, questão da nulidade. Tem a ver com os vícios de consentimento, que seria erro, dolo, simulação. Olha o nome. Vício de consentimento. Para ter visto, tem que ter tido antes o quê? Consentimento. Ela consentiu com o plano Ligue Muito Mais? Sim ou não? Sim, ela consentiu. Com o primeiro, né, no caso. Ela consentiu, gente. Eles mudaram o plano e ela não sabia. O plano que ela fez foi o Ligue Mais. Eles mudaram para Ligue Muito Mais. Ela não sabia. Então, ela não consentiu. Então, não é validade. É inexistência. Não teve vontade da parte dela. Entendeu? Hã? Sim.
te pedir aí para vocês falarem. E os efeitos eu acabei de falar aqui. Certo? O caso é prescrição ou decadência? Tem prescrição, tem decadência? Sim ou não? Por quê? O que vocês acham? Ela perdeu o direito de pedir porque ela esperou um ano pagando? Ou ela ainda tem direito de reclamar esse dinheiro de volta? Bom, isso aí vocês vão estudar. Ela tem direito. É isso Ela aí tem que direito. vocês vão estudar para ver se a gente vai, para a próxima aula, responder isso aí para mim. Faz favor de ler o artigo 206 do Código Civil. Prescrição é 205 e 206. Esses dois artigos você tem que saber de quase salteado. Sabe aquele cara que começa a te contar uma história de 2 horas querendo saber o direito dele? Antes dele contar, você pergunta para ele, quando aconteceu? Aí ele vai falar, quando? Para você falar, e nem adianta me contar, porque já passou o seu prazo. Você pode achar que você tem milhões de dinheiro aí para receber, mas você não fez nada na época. Então, 205, 206. Esse caso está no 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Como se dariam os danos materiais? Já vou cutucar vocês para pesquisar em pós-aula. Ela vai pedir Eu acho que seria. os 64 que ela pagou todo mês ou só os 11 reais que ela pagou? Ela vai pagar No valor 11 inteiro. reais a mais por mês ou ela vai pedir todo o dinheiro? Todo o dinheiro. É para a Todo próxima dinheiro. aula. Voltando, então, continuando a nossa matéria. Então, nós resolvemos aqui mais ou menos para retomar na semana que vem. Não vou retomar a questão A, que eu acho que todo mundo entendeu. Vou retomar a B, a C e a D. Pode ficar os pedidos da B aí. Bom, vamos então para doação. Agora nós vamos entrar no nosso contratozinho aqui. Doação, que é o primeiro contrato desse mês. Certo? Veja bem, a doação ela está regulada a partir do artigo 541. Na doação, eu trabalho com 2 sujeitos, o doador e o donatário. Doador, logicamente, é aquele que vai doar a coisa. Donatário é quem vai receber, certo? Só que tem um detalhe. Tem gente que acha que a doação não depende de aceitação. Ora, se é um contrato, todo contrato tem que ter aceitação. Só que a aceitação na doação, ela pode ser expressa, que é a manifesta, ela pode ser tácita ou ela pode ser presumida, certo? Mas a doação pressupõe aí uma aceitação como contrato. Bom, então, começando aqui no nosso apostolado, coloca aí, é uma natureza jurídica contratual. A doação tem natureza jurídica contratual, portanto, é um contrato. No caso, ele é um contrato gratuito. Todo contrato gratuito, gente, ele é unilateral, certo? Quando o contrato for oneroso, ele é bilateral. Só tem um detalhe. Cuidado com esse termo jurídico bilateral. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu falei isso na aula passada e vou repetir aqui agora. O termo bilateral tem 2 sentidos nessa matéria. Porque todo negócio jurídico, na sua origem, ele é bilateral. Se o contrato é um negócio jurídico, ele tem que ter 2 partes. Credor, devedor, contratante, contratado. Então, como ele é um contrato, ele é sempre bilateral na sua origem. Mas, quanto aos efeitos, esse contrato de doação, nos efeitos, ele é unilateral por ser gratuito. Ou seja, ele onera uma parte em benefício da outra. Essa parte que é onerada é o doador, que está dispondo de um patrimônio para quem vai receber. Então, eu já adiantei aí para vocês que na doação há uma disposição de patrimônio, é uma disponibilidade do patrimônio de uma parte em benefício da outra, certo? Bom, continuando aqui, esse contrato, ele é formal, porque ele pode acontecer por escritura pública ou particular. Porém, a lei fala que ele é obrigado a ser formal se ele for de grande valor, que é o artigo 541. O conceito mesmo, ele vai lá no 538, mas lá no artigo 541, ele vai dizer assim, que
interessante isso aqui. Então, nesse caso, nós temos duas situações aqui. A grosso modo, em regra geral, a doação é um contrato consensual. O que é consensual? Tem a ver com consenso. Ou seja, ela se torna perfeita e acabada com apenas a entrega do bem, ou com a vontade das partes. Lembra da compra e venda? Então, se eu viro para minha filha e falo assim, quando você se formar, eu vou montar para você o seu consultório, eu estou fazendo uma doação e ela já tem direito a esse consultório, mesmo que ela não tenha se formado ainda. É uma doação sob condição suspensiva, né? Porque eu dependo dela formar. Que é o que acontece na OVG, que foi o exemplo que eu já me adiantei aqui para você ter uma ideia dessa questão da doação. Então, em regra, a doação ele é um contrato consensual, basta a vontade das partes. Lembra da compra e venda? Eu vou na loja comprar uma geladeira. E aí a loja faz uma promoção para eu pagar a primeira parcela só em dezembro. E eu chego lá na loja para comprar essa geladeira. E a loja me vende a geladeira, certo? Mas para eu pagar a primeira parcela a partir de dezembro. Só que deu 30 dias, a loja não me entregou a geladeira. Eu tenho direito de exigir essa geladeira? Sim. Por quê? Nos contratos consensuais, eles se tornam perfeitos e acabados apenas com a proposta, que vincula o proponente, e a aceitação. Então, basta a proposta e a aceitação, eu já tenho um contrato perfeito e acabado. Se eu tenho um contrato e ele não foi cumprido, eu tenho duas opções que nós estudamos. Ou eu executo esse contrato, eu quero execução, eu quero a geladeira. E nesse caso específico da geladeira que eu adquiri em loja, eu ainda tenho aí o CDC me protegendo, que é o Código de Defesa do Consumidor, que me daria direito até de pedir danos morais. Não vamos entrar no mérito. Mas só para vocês entenderem que quando a parte não cumpre o contrato, eu estou no terceiro degrau, voltando. Eu subi a existência, subi a validade, eu estou no terceiro. Porque como ele é consensual, no caso da compra e venda, bastou ele me propor, eu aceitar, eu tenho um contrato. Então, se ele não cumpriu o contrato, ele está inadimplente, porque ele não me entregou a geladeira, eu tenho duas opções. Ou eu executo o contrato, eu exijo dele a geladeira, ou eu peço a rescisão desse contrato, que é a extinção do contrato. E com seus consectários legais, certo? A doação também é um contrato consensual. Então, se eu falo que eu vou dar um livro para quem tirar a melhor nota na sala, é uma doação. E o detalhe, na doação, o donatário se torna dono da coisa com um consenso, igual a compra e venda. A compra e venda, ela transfere não posse, ela transfere propriedade. Então, por isso que você pode executar o contrato da geladeira. A partir do momento que você foi na loja, comprou geladeira para pagar a primeira parcela a partir de dezembro, mesmo que você não pagou ainda, mas se houve esse negócio entre as partes, você já é dono da geladeira. Então, você tem como exigir a execução, que é exigir a geladeira. O mesmo não acontece se você financia um carro. Porque a compra e venda transfere domínio. Você se torna dono, propriedade. O carro financiado, que é alienação fiduciária, ele não transfere domínio, ele transfere posse. Por isso que se você não pagar o carro, a financeira, que é dona do carro, porque ela que pagou por ele, você está devendo a financeira, ela pode tomar o carro de você por busca e apreensão. Só pode fazer busca e apreensão quem é dono. Agora, imagine que você não pagou a geladeira, exigiu a geladeira, a loja te entregou a geladeira e depois você não pagou nenhuma parcela dessa geladeira. A loja pode pedir a busca e apreensão da geladeira? Lembra do que eu falei no início da aula? Cuidado com o nome do contrato. Que contrato que você fez com a loja? Foi de financiamento de geladeira ou de compra e venda? Se você comprou a geladeira na modalidade parcelada, você é dono dela do primeiro momento que se assinou. Então, se você não pagou, o que a loja pode fazer é mandar negativar seu nome, protestar seu
nome e mais nada. Executar, pedir bloqueio de bens para pagar essa geladeira, mas ele não pode pegar a geladeira, porque a geladeira é sua. Compra e venda, transfere propriedade. Alienação fiduciária, que é o que a gente conhece aí como financiamento, que é o carro. Então, você não financiou a geladeira, você comprou a geladeira. Quando você compra roupa em 12 vezes, lá na Riachuelo, na Renner, você não financiou a roupa, você parcelou a roupa. Agora, quando você compra na modalidade de financiamento, você não é dono, você só tem posse. Na doação, você é dono. A partir do momento que eu falo para minha filha que eu vou dar para ela um consultório assim que ela se formar, e eu tendo condições, nós vamos dar alguns detalhes da doação aqui, quando ela é para um futuro, né? Eu não posso dispor de todo o meu patrimônio, já estou me adiantando aí, senão ela é nula. Eu tenho que deixar o mínimo necessário para a minha sobrevivência. Então, se eu tiver condições na época, né, que ela se formar, ela tem como exigir esse consultório, porque a partir do momento que eu falei, eu vou te dar o consultório, e ela aceitou, ela já é dona desse consultório. Olha que interessante. Só tem um detalhe. Oi? Eu tô com uma dúvida, tipo assim, se tiver um problema no contrato, por exemplo, a geladeira vier estragada, o que seria mais viável? Ir no Procon ou ir direto no civil? Ou direto no juizado? Isso. Se a geladeira estragou e ela está no prazo de garantia, nenhum dos dois. Você vai ter que levar para a autorizada, porque ela está na garantia legal ou na garantia contratual. Então, se ela, a natureza jurídica da garantia é exatamente não precisar acionar nenhum órgão administrativo nem o judiciário. Então, você tem que ver a garantia dela. Garantia legal, que é o vício redibitório, que é 30 dias, né? Depois que você retira o bem, isso no Código Civil, ou no CDC, que é pior ainda, né? Você tem que tomar muito cuidado com essa questão de prazo. Vai ser 90 dias, mas o prazo aí é decadencial. Agora, se você tem a garantia contratual, você tem mais prazo, só que você vai ter que levar para a autorizada. E aí, se a autorizada não consertar e te entregar o produto com defeito resolvido em 30 dias, aí você tem a ação contra a fornecedora, não contra o comerciante. Não é o dono da loja que é culpado. Quem fez a geladeira não foi ele. Você vai ter que processar a Consul, a Brastemp, alguém assim. É o Procon, ainda mais agora com o Covid, eu acho que se você já levou para autorizado e resolveu, agora, se ela perdeu o prazo de garantia, se ela já está fora da garantia, você não fez uma garantia, você pode pedir a qualquer momento. Você já perdeu a garantia, você fala, não, vou processar. Aí você pode processar a empresa por dano material e dano moral. Dano moral aí é 5 anos. E no caso, se o técnico exemplo, da Samsung, né, dá um exemplo aqui, vier e ver que foi a loja que mexeu. Então teve alteração. Aí ele que tem que provar. Ele que tem que provar que a loja mexeu para você juntar no processo e provar isso. Aí é a responsabilidade da loja. Mas você não tem nada a ver com isso. Você vai seguir o que a lei te determina, que é a autorizada que é responsável. Se a autorizada está responsabilizando a loja, o problema dos dois lá é uma ação de regresso dela para a loja. Entendi, velho. Obrigado. Por nada. Então, continuando aqui na doação, vamos lá pegar essa questão do 541. A doação, gente, ela pode ser de móveis ou imóveis. O que ela exige é que os imóveis, para serem doados, exigem a escritura pública ou particular. É essa interpretação que a gente tira quanto aos imóveis. Porque no parágrafo único ela fala que se os móveis forem de pequeno valor, ela pode ser verbal, desde que a transmissão se dê a seguir. Então, nesse caso, ela deixa de ser um contrato consensual e passa a ser real. O que é o contrato real? Real vem de res. Não basta a proposta e a aceitação. Esse contrato só vai existir se houver a entrega da coisa. Eu vou ler aqui o 541. Ele diz assim: a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida, ou seja, ela precisa ser escrita. Se versando sobre bens móveis, então eu posso fazer doação verbal apenas de bens móveis. Essa é a interpretação que a gente tem, porque no caput, quando ele fala de escritura pública ou particular,
Obrigatoriamente seria para imóveis, também para móveis, mas para imóveis principalmente que não é citado no parágrafo único, né? Só que tem um detalhe aqui. Essa doação verbal sobre bens móveis, desde que eles sejam de pequeno valor, e lhe seguir incontinente à tradição. O que é tradição? É entrega. Então, eu só me torno dona, no caso da doação verbal de imóveis, quando eles me são entregues. Aí ele passa a ser um contrato real ao invés de consensual. Vou dar um exemplo aqui. O namorado dá um celular para a namorada, um iPhone, último iPhone. Aí vem a questão do pequeno valor. O legislador colocou pequeno valor, mas não falou que padrão é esse. Para mim, um celular iPhone aí desses de 9 mil é caríssimo. Pode ser que para uma pessoa riquíssima isso não é nada, né? Quer ver uma situação de pequeno valor complicada? Joia. Gente, que pessoa dá uma joia para outra e pede para ela assinar recibo? Igual, por exemplo, a mãe está com a filha 15 anos, aí ela quer dar um colar para a menina, né? Um conjunto para a menina. O conjunto é 180 mil que ela vai comprar aqui de joias para a menina. 180 mil, ela vai dar de presente 15 anos. Aí ela vai dar a joia e fala assim, filha, assina aqui que você aceitou, porque ele é de grande valor. Isso não existe. Então, o legislador aqui, ele foi falho, porque ele coloca pequeno valor, não estabelece que seria pequeno valor, e na prática de bens móveis, isso não acontece, principalmente quando é presente. E você vai ver se aqui pegar é quando tem divórcio. Durante o casamento, o marido deu joias para a mulher, baixelas de prata no Dia das Mães. A mulher só ganha presente de cozinha no Dia das Mães, né? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas enfim. Aí ela ganha baixelas de prata, talher de não sei o quê. Aí, tudo bem. Durante o casamento, ela tem as joias que ela ganhou de presente do Natal, presente de aniversário, Dia dos Namorados. Só de joias ela tem uns 500 mil reais. Aí o cara tá divorciando, tá quebrado. Ele vai e pede o quê? A metade das joias, alegando que as joias foi investimento. Qual é a defesa dela? Exatamente provar que ela está protegida por um contrato verbal de doação que ela ganhou de presente. Presente nada mais é do que uma doação. E que foi seguido com a tradição. Só que ela vai ter que provar que ela usou aquilo, né? Como é que ela vai provar? Senão realmente o juiz vai entender que é investimento. Então, por isso que é bom quando você ganha algum presente, você tira foto, uma selfie. Olha, eu na festa com a minha joia, para que depois a pessoa não venha pedir a metade falando que é investimento, tá? Mas então, resumindo, em regra, doação é um contrato consensual, a não ser que caia no 541, parágrafo único, que é de bens móveis de pequeno valor, que essa doação ela será real, porque para ela ser efetivada, você ser dono da coisa, ela tem que vir seguida da tradição, certo? Então, outro detalhe, com a doação eu me torno o quê? Dona da coisa, certo? Seja no consensual, seja no real. E vamos falar aqui sobre, então, essa questão da escritura pública e particular dos bens móveis. Professor, então, eu posso transferir bens móveis por escritura particular? Uhum. O que é uma escritura particular? O que é um instrumento particular? Contrato particular. Eu vender o lote para o Paulo, a gente faz um contrato particular. Uai, mas o imóvel, a pessoa só não é dona do imóvel quando ele é registrado em cartório? Sim, na compra e venda. Só que nós estamos falando de quê? Doação. A doação para a pessoa ser dona do imóvel. Se esse imóvel enquadrar no artigo 108 do Código Civil, que eu vou resumir, anota aí, artigo 108, depois vocês vão ler esse artigo de novo, vocês estudarem ele em Civil 1, salvo engano. Ele diz que os imóveis de até 30 vezes o salário mínimo, eles não precisam ser por instrumento público. Então, você pode fazer um contratinho, merreca com a pessoa e os dois assinam. Particular, nem precisa conhecer firma. Houve aí a doação. Doação. Só que 108 até fala de compra e venda, né? Ele vai até mais além. Ele vai falar que a transferência do bem imóvel de até 30 salários, ele não precisaria do instrumento público. Então, você
entende por transferência até a compra e venda. Bom, mas aqui na doação ele é mais específico, porque você tem o 108 combinado com 541. Portanto, se eu quero doar um lote para minha filha que vale R$ 30.000, eu não precisaria transferir para o nome dela. Bastaria eu ter um contrato particular com ela de doação, que ela já seria dona, certo? Resumindo, seria isso. Bom, essa doação ela pode ser feita em vida e também ela pode ser solene. Mas eu também posso ter uma doação para depois da morte, tá? Nós temos aí como exemplo que vocês estudaram também da fundação. Não lembro se vocês estudaram, não sei se vocês se lembram disso, no artigo 62 do Código Civil. Anotem também que vai falar da fundação. O que é fundação? É uma dotação orçamentária do fundador, né? Ele é uma transmissão de bens para um determinado fim. Então, ela tem fins educacionais, desportivos. Então, ou seja, o cara quer abrir uma fundação, ele pega o patrimônio e destina para essa fundação, certo? Que é uma transferência de bens também. Bom, solene, vocês já entenderam, é exigida a forma solene para alguns tipos de negócios específicos, como é no caso de imóveis, tá? E aí chegou um outro detalhe aqui. Cuidado com essa expressão. Mas poderá ser oneroso, cuidado, se houver imposição de ônus ou encargo ao beneficiário. Nesse caso, ela é chamada de doação modal. Então, aqui nós temos mais dois tipos característicos da doação. Ou ela é pura ou ela é onerosa. Doação pura é aquela que não atribui encargo. Doação onerosa é aquela que atribui encargo. Então, veja bem. Onerosidade na doação não é contraprestação. Contraprestação é aquilo que você paga para ter. Ela recai sobre o objeto. O encargo que eu falei lá na escada pontiana, no primeiro momento da nossa aula, ele só existe em negócios jurídicos gratuitos, como é a doação. É um ato de liberalidade, de vontade. Então, o encargo, ele não pode recair sobre a coisa. Então, aí já fica uma dica de uma pergunta aí. Encargo é a mesma coisa de contraprestação? Não é. Contraprestação, ela recai sobre o objeto para eu ter direito de usá-lo. O encargo não recai sobre o objeto. Qual o artigo? Do quê? Da fundação ou do imóvel? Qual que você está perguntando, Bianca? Eu já achei. Ah, então tá. Obrigada. De nada. Então, veja bem. Essa é outra questão que eu vou levantar aqui para vocês. Encargo é a mesma coisa de contraprestação? Então, veja bem. Na doação, esse ônus, essa onerosidade, não é sobre a contraprestação, mas sobre o encargo. Vou dar um exemplo que o Pablo Souza, nesse livro aí, que eu sugeri de referência bibliográfica, ele diz. O exemplo dele é o seguinte: eu vou dar uma fazenda para o meu sobrinho para que ele cuide dos avós, dando uma pensão todo mês para esses avós enquanto eles estiverem vivos. Posso fazer isso? Posso. Isso é uma doação onerosa. Ou seja, eu dei uma coisa para ele fazer algo, mas esse fazer não é para ele poder usar bem. Esse fazer algo não recai sobre a coisa. Ele vai recair sobre interesses gerais, ele vai recair sobre terceiro, ou ele vai recair sobre o doador. Então, o encargo ele está conceituado nessa matéria no artigo 553. Depois leia com calma, 553. E ele vai dizer, a interpretação que a gente tem, é que o encargo é um ônus que recai a benefício do doador, de um terceiro ou de interesse geral. Porque se recair sobre a coisa, aí é contraprestação, tá? Então, resumindo, eu tenho a doação pura e também tenho a doação onerosa. A doação pura é sem encargo. A doação onerosa é aquela que cobra alguma coisa para a pessoa ter direito, certo? Professora, Ela tem uma cobra pergunta a ver com a doação. sobre outra situação. Fale, alguma dúvida? É porque tanto na doação quanto na herança tem que pagar aquele imposto. Acho que para você faz
o ITCD, no caso da herança, e no caso da doação, não sei se é o mesmo nome ou é outro. Aí, um Não, exemplo, a senhora está falando. no caso da herança, você paga o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte. Né? No caso da doação, você não vai pagar ITCD, mas você vai ter que declarar que você transferiu o bem. Tudo que você, gente, for entrar no seu patrimônio e sair, você tem que declarar para o governo, porque o governo quer parte. Aí a pergunta é um exemplo, no caso da herança, ou então tanto faz a doação. Aí você vai ter que pagar o imposto de qualquer forma, mas a pessoa não tem dinheiro para pagar o imposto. Aí ela tem que vender o bem ou ela pode mesmo assim ir para o nome dela, a doação ou a herança, e a dívida fica lá na matrícula do imóvel, por exemplo. Você não consegue fazer inventário para receber herança se não pagar o imposto. Você não consegue fazer a partir. Muitas pessoas não fazem inventário até por essa razão, porque eu costumo dizer que um dos herdeiros e o que ganha mais é o governo. Por exemplo, um pai que deixou um imóvel para 5 filhos, você pode ter certeza que quem vai mamar a maior parte desse bolo, desse imóvel aí, vai ser o governo. Agora, depende do valor do bem, né? Porque dependendo do valor do patrimônio, não paga ITCD. Ele faz a alíquota, você preenche lá a planilha, mas você é isento. Então, vai depender do valor desse patrimônio. E, em média, vai se pagar aí para o governo mais custos de cartório que você vai ter sobre isso aí, você vai gastar aí uns 7% sobre o valor do bem, certo? Só de imposto. Agora, a doação, a transferência dela, no caso do bem imóvel, é 4%. Por isso que muitas pessoas, ao invés de fazer doação, faz compra e venda simulada, porque paga só 2%. Agora, tudo que entra e sai do seu patrimônio, você tem que declarar, não tem como. Infelizmente. Agora, por exemplo, o pai faleceu e deixou aí para receber aposentadoria, 6 aposentadorias de um salário mínimo. Aí, nesse caso, não deixou mais nada de patrimônio. Você vai declarar isso, mas não precisa colocar no Cefaz, porque o valor é ínfimo, entendeu? Então, vai depender sempre do que está se tratando aí, o que está sendo discutido. Tá? Pessoal, daqui 4 minutos a aula termina, tá? Então, na hora que terminar, eu vou marcar aqui onde a gente foi, vocês vão continuar com a leitura, nós retomamos semana que vem, vocês entenderam, e vamos fechar a questão da doação. Bom, tendo falado, então, até agora sobre a questão do encargo, vocês viram a diferença de doação pura para doação onerosa, vamos falar, então, do doador e do donatário. O doador, gente, só pode ser capaz. Só quem pode ser doador é um agente capaz. Mas o donatário não precisa ser capaz. O donatário, ele pode ser capaz, incapaz ou até nascituro. O que é nascituro? Ele nem nasceu e ele tem direito de receber, certo? Agora, por uma lógica, olha a lógica, porque vocês estudaram lógica, né? Se eu estou doando para um incapaz ou para um nascituro, que é um indivíduo que nem nasceu, e ele não tem como manifestar sua vontade, porque o primeiro elemento da escada pontiana para o negócio ser válido não é vontade. Aí você me pergunta, professor, mas como é que você vai doar para um incapaz ou para alguém que nem nasceu, que é um nascituro? Como a doação é um ato de mera liberalidade e quem tem o ônus a princípio é o doador, que está desfazendo patrimônio, só pode ser feita doação para incapaz ou nascituro se ela for pura. Lógico. Como é que eu vou doar para o nascituro desde que ele case com fulano se o nascituro nem nasceu? Ou se eu pego uma criança de 2 anos, resolvo abrir uma poupança para ela, falo que ela só pode usar esse dinheiro para isso. Não tem recursos, não tem validade essa regrinha. Então, se eu estou doando no direito brasileiro para o incapaz ou para o nascituro, é possível desde que essa doação seja pura. E dá uma lida aí para mim depois, fica aí já de tarefinha para vocês lerem o artigo 542 do Código Civil, que vai falar aí do nascituro, e o 543, que vai falar da doação pura para o incapaz, que dispensa aceitação. Bom,
fechando. Então, vamos fechar aqui essa aula com o seguinte. Qual a diferença da doação expressa, tácita para presumida? A expressa é a que se manifesta. Se no dia se você é chamado para um jantar do Dia dos Namorados, aí no Dia dos Namorados a sua namorada te dá de presente uma caixinha, aí quando você abre é uma aliança de compromisso. Aí você, muito sem graça, você tem duas opções, né? Ou você fala, ai, que lindo, amor, ai, que gracinha. Aí ela olha para você e fala assim, você vai usar? Aí você pega e fala assim, ai, colocou no dedo, houve aceitação. E dentro dessa aliança, olha o nome, aliança de compromisso. Aceitação não só daquele objeto que foi doado, que é a aliança, mas também do compromisso, da monogamia. Porque no direito brasileiro, as relações afetivas são monogâmicas. E o chifre, então, gera dano moral por injúria, né? Bom, olha os efeitos jurídicos de uma doação. Vai depender do que você está recebendo. Essa doação, então, é expressa. Porque a gente expressa, não é só o que é escrito. Não sei porque o povo faz expressa é o que é escrito. Expressa é o que manifesta. Você colocou no dedo, ela é uma aceitação expressa. Bom, quando é que eu tenho a aceitação tácita? Quando é feito para o incapaz, que é o artigo 543. Quando é que ela é presumida? Quando ela é feita para o nascituro, que é o artigo 542 do Código Civil. Certo? Bom, pessoal, eu vou terminar aqui, que é esse primeiro momento. Não vou nem... Eu já falei mais ou menos da aceitação, falei da transferência de bens, da capacidade passiva. Nós vamos continuar no terceiro tópico aí da nossa apostilinha, tá bom? E aí vocês já vão terminar agora, responder o meu questionário para a semana que vem a gente fechar o questionário e vai tudo de novo nesse passo a passo da aula de hoje, tá bom? Se o AVA abrir, eu vou postar no AVA e eu aviso a representante. Mas se não abrir para vocês, vai continuar.